Graça e paz, seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Esse é o nosso tempo de mesa, um momento especial onde juntas nós vamos meditar na palavra de Deus. E eu quero te convidar para meditar junto comigo em João 8. Quero convidar você para pegar a sua Bíblia e vir junto comigo para meditar nessa palavra que o Senhor tem para os nossos corações nessa manhã, em nome de Jesus. Geralmente a gente faz esse encontro, às 10 da manhã. Mas hoje nós vamos fazer às 11h30, que foi o horário que o Senhor preparou para nós. E eu tenho certeza que Deus vai falar fortemente ao seu coração em nome de Jesus. Então sejam todos muito bem-vindos. E antes de nós começarmos o nosso encontro, como sempre, vamos fazer uma oração e consagrar esse momento ao Senhor, pedir para que Ele venha dirigir o nosso estudo em nome de Jesus. Pai querido, obrigada, Senhor, por nos dirigir até aqui, por nos atrair até esse momento, Senhor, onde nós podemos ter um tempo à mesa contigo, um tempo, Senhor, de revelação da Tua palavra aos nossos corações. Fala conosco nessa manhã, dirige o nosso estudo. Nós precisamos, Senhor, do que Tu tens para cada um de nós de forma única e especial nessa manhã. Assim eu oro e consagro esse estudo para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Deus seja louvado. Então, hoje nós vamos continuar o nosso estudo em João 8. Ontem, se você não acompanhou, ontem a gente foi até o versículo 12. E hoje, até o versículo 11, E hoje a gente vai continuar a partir do versículo 12 em João 8, meditando na palavra de Deus. Esse estudo de João tá bem precioso. Se você não está acompanhando desde o início, eu te aconselho. Se você não está acompanhando desde o início, eu te convido a participar, a assistir as lives que já estão salvas aqui no perfil, Eu tenho certeza que vai ser bênção para você. Oi, Thalita, Deus te abençoe. Que bom te ver por aqui. Esse horário é bom para você, das 11h30? Margarete, bom dia. Glória a Deus, que bom que você está aqui. Bom dia, Solange. Glória a Deus. Então, hoje nós vamos continuar, a nossa meditação em João 8. Então, nós vamos avançar a partir do versículo 12. Se você está aqui pela primeira vez, a tradução que eu vou utilizar é a tradução NBV, que é uma tradução assim que conquistou meu coração por conta da simplicidade, da comunicação, do linguajar, da linguagem, que é bem parecida com como a gente fala no dia a dia. Então, isso desperta dentro de nós desperta uma vontade de avançar, de continuar na meditação da palavra. Tô vendo aqui que tá tendo uma instabilidade da internet, então toda vez que eu perceber que tem instabilidade, eu vou pausar um pouquinho, vou repetir o que eu disse para não se perder o estudo. Já aqui na minha região já tá alguns dias assim com a internet um pouco instável, mas nós vamos vencer em nome de Jesus. Bom dia, Pri, seja bem-vinda, minha irmã, que bom que você tá aqui, viu? Glória a Deus. Então o título, a partir do versículo 12, não sei como tá aí na sua Bíblia, mas na minha tá dizendo assim, Jesus é a luz do mundo. E aí no versículo 12, é um pouco antes, do versículo 1 até o 11, se você não estava aqui ontem, é quando Jesus diz, aquela famosa frase, quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar uma pedra nela, na mulher adúltera. Então ele diz, para aquela mulher, eu não te condeno, vai embora e não peques mais. E ele pôde dizer isso por quê? Porque ele se sacrificaria no lugar dela. Ele se entregou na cruz pelo meu e pelo seu pecado. Pelos meus e pelos seus pecados. Então Jesus pôde dizer isso para a mulher adúltera, vai embora e não peques mais, porque logo em breve, depois dessa passagem, ele ia se entregar, e ele ia se entregar por conta do pecado dela. Então, por isso que ele dizia isso, Ele não estava relevando o pecado dela, Ele não estava passando pano para o pecado, porque nenhum pecado fica impune, Deus, ele é justiça, mas por conta de que Jesus seria, esse sacrifício vivo, ele pôde dizer isso a ela. Então, a partir do versículo 12, vai dizer assim, depois, em um dos seus ensinos, Jesus disse ao povo, eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não vão tropeçar na escuridão, mas terão a luz da vida. O que Jesus está querendo dizer quando ele diz assim, eu sou a luz do mundo? Ele está dizendo, eu sou o entendimento.
que você precisa. Eu sou a revelação que você precisa. Eu sou a verdade. E é só a partir de Jesus que nós verdadeiramente enxergamos tudo ao nosso redor. Então imagine, né, que a gente está aqui olhando para essa caneta. Eu só consigo enxergar onde a luz bate. Então, muitos de nós estamos vivendo em trevas, estamos vivendo guiados pelo orgulho, porque nós não recebemos entendimento, porque nós não conhecemos a verdade. Então Jesus vai dizer, eu sou a luz do mundo, eu sou o entendimento, eu sou a verdade. Se vocês me seguirem, não vão tropeçar na escuridão, mas terão a luz da vida. Terão revelação dos céus, né, para a sua vida. A palavra de Deus diz, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas e que não sabes. Então, quando nós não sabemos o que fazer, a chave da nossa vitória é uma vida de oração. É entrar, né, no nosso quarto, fechar a nossa porta e entrar ali em intimidade e clamar para que venha a revelação, a direção que a gente precisa para tomar uma decisão assertiva. Versículo 13 diz, os fariseus disseram, você está testemunhando acerca de si mesmo, por isso seu testemunho não tem valor. Versículo 14, Jesus lhes disse, embora eu testemunhe a meu favor, o meu testemunho é válido, porque eu sei de onde vim e para onde vou, mas vocês não sabem de onde eu vim e para onde eu vou. Então tudo no mundo só ganha sentido verdadeiro se eu estiver iluminada, se você estiver iluminada pelo conhecimento de quem eu sou. Então Jesus está dizendo aqui que os fariseus, eles não conseguiam ver além da casca. Eles não conseguiam enxergar o Yahvé que eles tanto estudavam, que eles tanto pregavam, estava diante deles, mas como eles não tinham discernimento, como eles não tinham relacionamento, eles amavam a lei, mas não tinham relacionamento com o Senhor, então eles não conseguiam enxergar a luz. Eles não conseguiam reconhecer Jesus, o Yahvé que eles tanto estudavam e pregavam que estava diante deles. Então quem vive em trevas, no engano, vive tropeçando, porque ele não consegue enxergar a luz. Então Jesus é a luz do mundo. Porque eu não consigo ver Deus, mas tudo que eu vejo é através de Deus. E aí no versículo 14... Jesus está dizendo assim para eles, vocês julgam segundo a carne, segundo a aparência, segundo a casca. Vocês não conseguem enxergar a realidade celestial, a realidade dos céus. Vocês só conseguem enxergar a realidade terrena. Vocês estão diante de Deus e não percebem. Vocês estudam as escrituras, estão diante de Deus e não percebem. Ficam brincando de joguinho de palavras, querem ter razão. Então Jesus disse no versículo 14, embora eu testemunhe a meu favor, meu testemunho é válido, porque eu sei de onde vim e para onde eu vou, mas vocês não sabem de onde eu vim e para onde vou. Então ele está dizendo, vocês estão me julgando com base na realidade terrena, com base na minha aparência, na minha casca. Vocês não conseguem enxergar a realidade celestial. Versículo 15, vocês me julgam sem conhecer os fatos, eu não julgo ninguém. Versículo 16, mesmo se estivesse julgando, seria um julgamento absolutamente correto em todos os sentidos, porque eu não estou sozinho, eu estou com o Pai que me enviou. As leis de vocês afirmam que se dois homens concordarem sobre alguma coisa que aconteceu, o testemunho deles é válido. Versículo 18, ora, eu testemunho de mim mesmo, e meu Pai que me enviou é a outra testemunha. Então Jesus está dizendo aqui, né? Eu olho vocês e eu não julgo com olhos carnais. Eu olho vocês e eu julgo vocês como Deus vê. Então, quando Jesus olhou para a mulher adúltera, do versículo 1 até o versículo 11 do capítulo 8 de João, quando Jesus olhou para a mulher adúltera, Jesus viu como o Pai via aquela mulher dos céus. Jesus não olhou para ela segundo a carne. Porque Jesus veio ao mundo para revelar o Pai.
É através do sacrifício de Jesus que hoje nós temos livre acesso à sala do trono, ao nosso Pai. Nós podemos agora mesmo sintonizar. Nós podemos nesse momento sintonizar na estação dos céus e falar com o nosso Pai através do sacrifício de Jesus. Então Jesus veio ao mundo para revelar o Pai para cada uma de nós. E aí no versículo 19 os fariseus perguntam para Jesus: e onde está o seu Pai? Então veja, né, como é raso o nível de entendimento deles. É um entendimento totalmente carnal, totalmente baseado na aparência, todo um entendimento muito pautado na dúvida. Dá para ver claramente, né, que eles estão totalmente em trevas, sem discernimento nenhum, estão diante de Yahvé, que eles tanto estudavam, mas não conseguem perceber. Jesus respondeu: vocês não sabem quem sou eu, portanto não sabem quem é o meu Pai. Se me conhecessem, então vocês também conheceriam o Pai. Jesus fez essas declarações enquanto estava na parte do templo perto da caixa de ofertas, mas ele não foi preso porque a sua hora ainda não havia chegado. A gente conversou sobre isso ontem, né? Que nós que somos cristãos, que tememos ao Senhor, que confiamos no Senhor, que andamos com Ele, nós não precisamos temer mal algum, porque nada acontece se não for da vontade do Pai. Então, se não for da vontade do Pai que alguém te toque, essa pessoa não toca. Por mais que ela tenha vontade de fazer, ela não consegue fazer. Então, Jesus, nesse momento, no versículo 20, ele não foi preso porque a sua hora ainda não havia chegado. Versículo 21, depois ele disse outra vez: eu vou embora, vocês me procurarão e morrerão em seus pecados, vocês não podem ir para onde eu vou. Então esse eu vou embora, vocês não podem ir para onde eu vou, é Jesus revelando ali para eles, né? Mesmo sem eles conseguirem compreender no primeiro momento. Eu vou para o céu, e para onde eu vou, vocês não podem ir, porque vocês não têm relacionamento com o Pai, vocês não percebem quem sou eu. Vocês só amam a lei. Vocês amam a lei, mas não têm discernimento, não têm relacionamento. Vocês só têm informações, mas não têm intimidade. E quantos de nós, assim como os fariseus, estamos cheios de informações a respeito da palavra, obesas espirituais, de tanto conteúdo bíblico, mas nós só temos informações, não temos intimidade, não temos uma vida devocional, não temos uma vida de disciplinas espirituais, de oração, de leitura da palavra, de declarar a palavra, de jejuar, de amar o próximo. Versículo 22. E isso levou os judeus a perguntar: estará ele pensando em se matar? O que ele quer dizer com vocês não podem ir para onde eu vou? Veja, eles não conseguiam mergulhar na profundidade da revelação do que Jesus estava dizendo. Eles estavam muito no raso, no superficial, só enxergavam a casca, a aparência, mas não conseguiam perceber que estavam diante do Deus vivo. Versículo 23. Então ele continuou: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Foi por isso que eu disse que vocês morrerão em seus pecados, se vocês não crerem que eu sou. De fato, morrerão em seus pecados. Então Jesus está dizendo aqui, né? Vocês só enxergam a casca. E se vocês não crerem que eu sou a luz do mundo, que eu sou tudo o que vocês precisam, se vocês não reconhecerem o quão perdidos vocês estão, se vocês não reconhecerem o quão perdidos vocês estão, o quão necessitados vocês são, se vocês não compreenderem que eu sou, se vocês não deixarem eu acender a luz dentro de vocês, dessas trevas que vocês estão, vocês vão continuar tropeçando, sem entendimento, vão continuar vivendo em trevas. Isso aqui é muito forte, porque nós temos um devocional de manhã, né, que são das Amigas de Jesus, uma mulher segundo o coração de Deus, e sempre alguém lá dentro diz, né: Ana, eu não sabia que existiam princípios. Então muitas vezes a gente acha que as coisas estão dando errado na nossa vida
por azar. Ou se dão certo é porque é sorte. Mas não é assim que funciona. Tudo que a gente vive, tudo que nós vivemos aqui na Terra é uma construção do que foi gerado no mundo espiritual, ou seja, de um cumprimento de princípios. Quem cumpre princípios, colhe promessas. Mas quem abre mão dos princípios, também abre mão das promessas. Então, muitas vezes a gente está caminhando em trevas, a gente não tem ideia de que existem princípios que regem a nossa vida. E aí no versículo 24 ele diz: foi por isso que eu disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. Versículo 25. Diga-nos quem é você, exigiram eles. Veja, eles não conseguiam e falavam com Jesus com arrogância, né? com impaciência. E aí os fariseus disseram, né? Diga-nos quem é você, exigiram eles. E Jesus respondeu: eu sou aquele que sempre disse que era. Eu poderia julgar vocês por muitas coisas e ensinar-lhe muitas coisas, mas não farei isso, porque digo apenas o que ouvi daquele que me enviou. Então, mais uma vez, né? Quem já está acompanhando o estudo de João tem visto isso, que Jesus ele não se movia por pressão, não se movia por intimidação, não se movia por urgência, não se movia porque alguém queria que ele se movesse, mas ele se movia pela direção do Pai. Ele fazia o que o Pai disse para ele fazer. Tudo que Jesus dizia ao povo era o que ele tinha ouvido do Pai. Então ele não movia por si mesmo, pela sua glória, pelo que ele queria fazer, mas pela direção da revelação de Deus. E aí ele disse: eu poderia julgar vocês por muitas coisas, ensinar-lhes muitas coisas, mas não farei isso, porque digo apenas o que ouvi daquele que me enviou. Então ele falou: eu poderia fazer muitas coisas, mas não é isso que Deus está me pedindo para fazer agora. Versículo 27. Porém, ninguém entendeu que ele estava falando a respeito do Pai. Ou seja, um nível de consciência muito baixo, porque eles estavam em trevas, eles não conseguiam enxergar a luz do mundo que estava diante deles, que é Jesus. Então, sem Jesus, nós vivemos em trevas, e às vezes as oportunidades, as saídas, as respostas de Deus estão aqui na nossa frente, a gente não consegue. Às vezes a saída que você procura está diante de você e você não consegue enxergar, porque você está em trevas, você precisa vir para a luz. Eu não consigo ver Deus, mas tudo que eu vejo é através de Deus, é através da luz do mundo. Porém, ninguém entendeu que ele estava falando a respeito do Pai. Versículo 28. Então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, então perceberão que eu sou, e que não tenho falado a respeito das minhas próprias ideias, mas pelo contrário, falo exatamente o que o Pai me ensinou. Então ele está dizendo aqui: quando vocês me crucificarem, né? Quando vocês levantarem o Filho do Homem, aí então vocês perceberão. Mas vocês estão tendo a oportunidade agora e não estão conseguindo perceber, porque vocês estão em trevas. Vocês amam a lei, mas não têm relacionamento. Vocês têm informações da palavra, mas não têm intimidade. Vocês conhecem as Escrituras, mas não têm discernimento, não vivem dirigidos pelo Espírito. Versículo 29. E aquele que me enviou está comigo. Ele não me abandonou, porque sempre faço as coisas que o agradam. Uau! Olha o que está dizendo aqui. No versículo 29, é poderoso. E aquele que me enviou está comigo. Ele não me abandonou, porque sempre faço as coisas que o agradam. Então o Pai não o abandonava e estava sempre com ele. Por quê? Porque Jesus vivia uma vida de obediência. E a obediência gera comunhão. Obediência gera intimidade. Obediência gera comunhão. Obediência gera intimidade. Obediência é a linguagem do amor de Deus.
Em outros encontros eu expliquei um pouco, né, sobre a linguagem do amor. Todos nós temos uma linguagem do amor. São 5. Mas a linguagem do amor dos céus, a forma como Jesus, como Deus se sentem amados e honrados é através da nossa obediência. A palavra de Deus diz, Jesus diz, né? Quem é aquele que me ama? Aquele que obedece aos meus mandamentos. Não só os ouvintes, mas os praticantes da palavra de Deus. Então, a linguagem do amor do céu, a linguagem do amor de Jesus. Você quer fazer com que os céus reconheçam, saibam que você serve? Você quer saber que você quer fazer com que os céus, né, que os céus saibam que você ama Jesus, que você serve ao Deus vivo? Então viva uma vida de obediência, porque a obediência gera comunhão e gera intimidade. E a obediência é a linguagem do amor dos céus de Jesus. Versículo 30. Quando Jesus disse isso, muitos creram nele. Então quando Jesus disse, aquele que me enviou está comigo, ele não me abandonou, porque eu sempre faço as coisas que o agradam. E quando ele disse isso, muitos creram nele. Versículo 31. E Jesus falou aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem na minha palavra. Uau! Isso aqui é uma chave poderosa, tá? Isso aqui você deveria grifar. Se eu fosse você, eu grifaria esse versículo 31. Porque olha o que Jesus disse aos judeus que creram nele. Vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem na minha palavra. Permanecer é diferente de conhecer. Então nós só seremos libertas das trevas, nós só seremos libertas do orgulho, da arrogância que nos aprisiona, quando nós permanecermos na verdade. Permanecermos vivendo uma vida de princípios. Então ser liberta não é fruto de conhecer a verdade, de conhecer as escrituras, porque os fariseus conheciam. Ser liberto não é fruto de conhecer a verdade, mas de permanecer na verdade. Então não adianta só eu conhecer a Jesus, eu tenho que permanecer nele. Eu preciso verdadeiramente confiar a minha vida a Jesus. Eu preciso permanecer nele. Então ser liberta, viver na luz, não é fruto apenas de conhecer a palavra, de conhecer a verdade, mas de permanecer nessa palavra, nessa verdade. Então nós precisamos permanecer na luz, que é Jesus, e continuar a conhecê-lo, avançando, se aperfeiçoando, se lapidando. Então vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem na minha palavra e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Versículo 33. Mas nós somos descendentes de Abraão, né, os fariseus dizendo, e nunca fomos escravos de nenhum homem na terra. E nunca fomos escravos de nenhum homem na terra. Que quer você dizer com libertará? Jesus respondeu, vocês são escravos do pecado, todos vocês. Então, quando nós não estamos na luz, nós estamos em trevas, nós estamos escravos do pecado, aprisionadas por vícios, por problemas de toda a ordem, confusões, conflitos, vazios. Então, quem está sem a luz do mundo, quem está sem Jesus, é escravo do pecado. E aí Jesus diz, vocês são escravos do pecado, todos vocês. E os escravos não têm direitos permanentes com a família, mas o filho tem todos os direitos para sempre. Uau! Versículo 36, portanto, se o filho os libertar, vocês serão livres. Portanto, se os filhos os libertar, vocês serão livres de verdade. Então, o que está sendo dito aqui no versículo 36? O filho, ou seja, Jesus Cristo é a luz que nos liberta da escravidão das trevas. Jesus é quem nos liberta do pecado. Nós precisamos conhecer a Jesus e prosseguirmos em conhecê-lo. Nós precisamos viver uma vida de obediência que gera comunhão, que gera intimidade. Nós precisamos amar a Jesus com a linguagem do amor do céu, que é a obediência.
E aí no versículo 35 diz: e os escravos não têm direitos permanentes com a família, mas o filho tem todos os direitos para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão livres de verdade. 37. Sim, eu sei que vocês são descendentes de Abraão e apesar disso, alguns estão querendo matar-me, porque a minha palavra não acha lugar dentro do coração de vocês. Uau, eu não sei como que chegou aí no seu coração esse trecho, mas aqui no meu coração queimou. Que temor, né? Jesus está dizendo para eles: a minha palavra não acha lugar dentro do coração de vocês, vocês só enxergam a casca. Vocês não têm discernimento espiritual. Vocês não têm comunhão, vocês não têm intimidade, por isso vocês não estão enxergando. Vocês não conseguem ter visão celestial. Vocês estão só focados no terreno, no natural. A minha palavra não acha lugar dentro do coração de vocês. Versículo 38. Eu estou dizendo o que vi quando estava com meu pai, mas vocês estão seguindo a orientação do pai de vocês. Eita, que agora ficou quente esse versículo 38. Olha o que Jesus diz, como Jesus era ousado. Eu amo Jesus. Ele disse assim: eu estou dizendo o que eu vi quando estava com o meu pai. E vocês não conseguem reconhecer isso. Mas vocês estão seguindo a orientação do pai de vocês. Então veja lá, eu estava com meu pai, P maiúsculo. Mas vocês estão seguindo a orientação do pai de vocês com P minúsculo. O que Jesus estava dizendo aqui? Que as nossas obras, os nossos comportamentos testificam, revelam quem é o nosso pai. E aí eu te pergunto, quem é o seu pai? Não me fala, me mostra. Como que eu mostro quem é o meu pai? Com a minha família. Como eu sou com a minha família, como eu sou com o meu cônjuge, como eu sou com os meus filhos, como eu sou nos meus relacionamentos, com o meu histórico nas redes sociais, com as pesquisas que eu faço, com as minhas conversas no WhatsApp, com os meus hábitos, com o meu comportamento no secreto, quando ninguém sabe o que eu estou fazendo, quando ninguém está vendo. Quando eu trato o meu próximo, alguém que não pode me gerar um benefício para mim. As minhas obras, os meus frutos, os meus comportamentos testificam quem é o meu pai. Eu encontrei uma frase hoje que eu achei maravilhosa, que diz assim: os hábitos, os nossos hábitos, nos filiam, ou seja, revelam quem é o nosso pai. Quem é o pai dos seus hábitos? Qual espírito tem dirigido a sua vida? O Espírito Santo ou o espírito das trevas, espíritos malignos? Quais são os seus hábitos? Reclamar, murmurar, amaldiçoar, perseguir, invejar, caluniar? Isso revela um espírito maligno. Os hábitos nos filiam. E aí talvez eles começam a ter um pouquinho de clareza, mas não muita. E aí eles dizem no versículo 39, os fariseus: nosso pai é Abraão, afirmaram eles. Disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, seguiriam o bom exemplo dele. Mas em vez disso estão procurando matar-me. E tudo porque eu disse a vocês a verdade que eu ouvi de Deus. Abraão não faria uma coisa dessas. Vocês estão obedecendo ao seu pai quando agem dessa forma. Então as obras testificam quem é o nosso pai. Os meus comportamentos, os meus hábitos me filiam. Quem é o pai dos meus hábitos? Hoje, quando eu acordei, qual foi o meu primeiro pensamento? Eu acordei agradecendo, em espírito de oração, consagrando o meu dia, ou já reclamando porque o despertador tocou, amaldiçoando meu trabalho, brigando com a minha família? E aí Jesus está dizendo a eles no versículo 41, vocês estão obedecendo ao seu pai, o diabo, quando agem dessa forma. Uau!
E eles responderam: nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é o próprio Deus. Versículo 42. Jesus continuou: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, porque eu vim a vocês da parte de Deus. Eu não estou aqui por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Versículo 43. Porque vocês não podem entender o que eu estou dizendo, é porque são impedidos de fazê-lo. Vocês são filhos do seu pai, o diabo. Olha como Jesus era ousado. Versículo 44. Vocês são filhos do seu pai, o diabo, e gostam de realizar o desejo dele. Ele foi assassino desde o princípio e também sempre odiou a verdade. Não há nenhum sinal de verdade nele. Quando mente, isso lhe é perfeitamente normal. Nós sabemos pela palavra que o pai da mentira é Satanás. Então você precisa viver uma vida de princípios e começar a se posicionar de forma radical para exterminar a mentira da sua vida, seja ela pequena ou grande. Então, quando mente, isso lhe é perfeitamente normal, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Assim sendo, quando eu falo a verdade, vocês naturalmente não creem em mim. Uau! Que tapa que Jesus deu. Jesus está dizendo aqui no versículo 44, vocês são filhos do seu pai, o diabo, e gostam de realizar o desejo dele. E é por isso que quando eu falo a verdade, quando eu confronto vocês, quando eu tento revelar a luz para vocês, vocês naturalmente não creem em mim, porque vocês servem a Satanás. Quem de vocês pode verdadeiramente acusar-me de um único pecado? E já que estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Todo aquele que pertence a Deus ouve as palavras de Deus. Todo aquele que pertence a Deus ouve as palavras de Deus. E como vocês não ouvem, isso prova que não são de Deus, que não são dele. Uau! Então os nossos hábitos nos filiam, revelam a quem nós estamos servindo. Que se é o Espírito Santo, se é o Espírito das trevas, se são espíritos malignos. Veja, o diabo, quando ele chega, ele não diz, me ama, me adore. Quando o diabo chega na sua vida, ele não vai falar isso pra você. Olha só, Poliana, me ama, me adore. Não é isso que ele diz. Quando o diabo chega, sabe o que o diabo diz? Ele diz assim, Rosemary, Larissa, Poliana, ame qualquer coisa, adore. Quando o diabo chega, o que o diabo diz é, ame qualquer coisa, adore qualquer coisa, menos a Deus. O diabo não diz me ame, me adore. Ele fala, você pode amar qualquer coisa, adorar qualquer coisa, eu não me importo. Ele diz, você pode amar e adorar sexo, dinheiro, a lei, os seus diplomas, você mesmo. Só não ame a Deus. E aí Jesus diz, por isso vocês são filhos do diabo. Porque vocês gostam de realizar o desejo dele. Vocês estão seguindo as instruções de Satanás. E qual que é o primeiro mandamento da palavra de Deus? O primeiro mandamento é, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. E quando Satanás chega, ele não diz me ame e me adore. Ele diz para você, olha, vê aí alguma coisa que você gosta muito, não me importa o que seja. E ame essa coisa, adore essa coisa. Pode ser sexo, dinheiro, a lei, seu diploma, você, o que você quiser. Só não ame a Deus. E aí Jesus diz, e é por isso que vocês são filhos do diabo, porque vocês não creem em mim. E a minha verdade confronta os seus amores. E por isso vocês não conseguem sair das trevas, continuam aprisionados, tropeçando, andando sem rumo, na escuridão. Uau!
Versículo 47. Todo aquele que pertence a Deus ouve as palavras de Deus, e como vocês não ouvem isto, prova que não são dele. Versículo 48. Eles disseram a Jesus: por acaso não temos razão em dizer que você é samaritano e está dominado por um demônio? Ou seja, quando eles eram confrontados, ao invés deles se examinar e enxergar que eles estavam diante da verdade, eles devolviam, jogavam a culpa em Jesus. Falavam que o problema era ele. Isso é muito comum, né? As pessoas, quando são confrontadas, ao invés de agirem com autorresponsabilidade, elas querem colocar a culpa em alguém, porque assim é mais fácil, assim elas não precisam fazer nada, não precisam mudar, não precisam serem transformadas, não precisam viver em novidade de vida. Versículo 49. Não, disse Jesus. Versículo 49. Não, disse Jesus, não estou dominado por nenhum demônio, porque eu honro o meu Pai e vocês me desonram. Não estou buscando glória para mim mesmo, mas existe alguém que a busque para mim, e ele é o juiz. A verdade é que todos que obedecem a minha palavra jamais morrerão. Versículo 52. Então os líderes dos judeus disseram: agora sabemos que você está dominado pelo demônio. Imagina, né? Que loucura. Alguém que se diz mestre da palavra, que estuda, que prega sobre isso, estar diante do Deus vivo, diante de Jesus, e não conseguir enxergar e ainda dizer que Jesus estava dominado por um demônio. Versículo 52. Então, os líderes judeus disseram: agora sabemos que você está dominado pelo demônio. Até Abraão e os profetas mais poderosos morreram, e você ainda diz que obedecer-lhe vai livrar um homem da morte? Versículo 53. Quer dizer que você é maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? Quem você pensa que é? Então Jesus disse isso: se eu estou apenas glorificando a mim mesmo, isso não tem valor algum. Porém, é o meu Pai, que vocês dizem que é o seu Deus, quem está me glorificando. Mas vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Uau! Olha o que ele está dizendo aqui. Vocês dizem que conhecem a Deus, mas vocês não o conhecem. Eu o conheço. E por que Jesus está dizendo aí isso? Porque conhecer a Deus, perdão, a internet está bem estável, né? Mas vamos retomar. Conhecer a Deus não é ter informações sobre Ele, mas ter intimidade com o Pai. Então, conhecer a Deus não é conhecer a palavra, não é ter versículos de cor, não é ter lido a Bíblia toda em um ano. Conhecer a Deus é ter intimidade com o Pai, é permanecer na palavra. Versículo 55. Mas vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso tanto quanto vocês. Mas a verdade é que eu o conheço. É verdade que eu conheço o Pai e obedeço a sua palavra. Abraão, pai de vocês, exultou ao ver o tempo da minha vinda. Ele viu e ficou alegre. Os líderes judaicos disseram: você não tem nem 50 anos de idade e viu Abraão? Veja, eles estavam sempre na casca, sempre no raso, né? Sempre no natural, no terreno, no racional. Não conseguiam enxergar, né? A nível espiritual, a nível sobrenatural. Não conseguiam discernir. Versículo 58. Jesus respondeu: a verdade é que antes de Abraão nascer, eu sou. E neste ponto, os líderes judaicos apanharam pedras para matar Jesus. Ou seja, toda vez que Jesus confrontava eles com a luz e eles percebiam que eles estavam em trevas, ao invés deles receberem a luz, receberem o amor de Deus, eles queriam silenciar a verdade. Então, neste ponto, os líderes judaicos apanharam pedras para matar Jesus. Mas ele se ocultou deles e deixou o templo. Uau, que palavra! Que a nossa oração hoje possa ser: Pai, que nós possamos abrir mão da nossa própria glória,
dos ídolos do nosso coração, para que tenhamos um encontro real com Jesus, com a luz do mundo. Que as trevas se dissipem do nosso interior, em nome de Jesus. Que nós verdadeiramente venhamos ter intimidade com o Pai. Não só acumular conhecimento bíblico, mas que nós venhamos viver de fato uma vida de comunhão, uma vida de permanecer na palavra, uma vida de cumprimento de princípios. Não só de ouvir falar, mas de caminhar com Ele. Amém? Vamos orar para nós agradecermos por esse tempo de mesa. Pai amado, obrigada, Senhor, por nos atrair até a Tua presença, por se revelar a nós. Continua conosco, Pai, durante todo esse dia. Nós precisamos de Ti, Senhor. A Tua presença é tudo que nós precisamos. Quando a Tua presença está conosco, ó Pai, as portas certas se abrem, Senhor. Nós temos tudo aquilo que guarda o nosso coração e a nossa mente de todo ataque de Satanás. Que a Tua glória, que a Tua graça esteja sobre nós, sobre a nossa casa, sobre aqueles a quem amamos. Blinda, Senhor, a nossa casa, sobre todo o intento do mal. Coloca, Senhor, os Teus anjos acampados ao nosso redor, nos guardando, nos livrando. Se revele a nós, Senhor, a cada dia. Que o Senhor nos dê, Senhor, um coração puro, um coração sensível a Ti, um coração obediente, um coração que anseia por Ti, um coração que tem prazer em estar contigo. Que nós não venhamos ser somente ouvintes, ó Pai, da Tua palavra, mas praticantes. Nós queremos ser conhecidas no céu, ó Pai. Nós queremos Te obedecer. Nós queremos Te amar na Tua linguagem, que é a obediência. Nos capacita, Senhor, e nos dê condições de ter nosso coração. Dirige os nossos passos nesse dia. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, que você viva um dia de céus abertos para a honra e glória do Senhor. E amanhã a gente volta a ter um encontro novamente, às 10 da manhã. Fiquem na presença do Senhor, um abraço e até a próxima.